Vamos entender os transtornos de aprendizagem hoje? Bom, quais são eles? Vamos partir do princípio de quais são os transtornos de aprendizagem que nós podemos encontrar nas nossas crianças. Primeiro deles, o transtorno específico da leitura e escrita. Dentro desse critério do transtorno de aprendizagem específico da leitura e escrita, nós vamos encontrar a dislexia, nós ainda chamamos de dislexia, porém, lá no nosso manual de diagnósticos, o DSM-5, que é onde nós norteamos e baseamos os critérios diagnósticos para a gente fechar o diagnóstico dessa criança, nós tiramos o nome dislexia. O DSM-5 não usa mais esse nome, mas no senso comum nós continuamos falando. Então na clínica a gente fala, na escola a gente fala, porque é assim que todo mundo conhece. Mas hoje é importantíssimo você, profissional, que está aqui assistindo esse vídeo, conhecer tecnicamente os transtornos de aprendizagem para você orientar bem aí a família que vai te procurar, as famílias que você vai conseguir ajudar que apresentam esse transtorno. Então nós temos o transtorno específico de leitura e escrita. Ele vai ter toda uma conotação voltada para a dificuldade de compreensão leitora, de fluência leitora. É aquela criança que vai ter bastante dificuldade em ler o texto e entender do início ao fim o que ela leu. Mas Cíntia, será que isso não é desatenção? Sim, dentro dos transtornos de aprendizagem, nós também podemos ter algo que nós chamamos de comorbidade. Comorbidade é quando há dois diagnósticos juntos. Então sim, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade pode andar lado a lado com os transtornos de aprendizagem. Todavia, eles são dois diagnósticos diferentes. Então a criança que apresenta apenas o transtorno específico da leitura e da escrita é uma criança que não vai conseguir compreender o texto não por falta de atenção, e sim pela falha na compreensão. Então nós estamos falando de áreas cerebrais completamente diferentes. Por exemplo, as crianças com TDAH, elas têm uma área do cérebro mais atingida, que é o lobo frontal, aonde o nosso controle inibitório, o nosso sistema atencional age. Agora, as crianças com transtornos de aprendizagem são os lobos temporais que são maiores atingidos. Isso significa que são regiões diferentes e, portanto, consequências diferentes também. Então, dentro do transtorno específico de leitura e de escrita, não só leitura fragmentada ou falha na compreensão, mas essa criança também pode ter uma dificuldade para escrever as suas ideias. Ela sabe qual é a resposta, você faz a pergunta, ela sabe qual é a resposta, mas ela não consegue colocar essa resposta no papel. Agora, se você pergunta para ela e a resposta pode ser oral, você dá essa possibilidade da resposta oral, você vai perceber o quanto essa criança sabe do conteúdo. É por isso que todas as crianças que apresentam os critérios diagnósticos do transtorno específico de aprendizagem, específico da leitura e da escrita, têm direito a provas diferenciadas, a provas adaptadas. Isso se chama inclusão, ok? Porque uma vez que a criança aprendeu, estudou e tem condições de fazer a sua prova, mas não de maneira escrita por conta do transtorno, isso não significa que ela não saiba, ou ainda não significa que ela saiba menos do que o amigo que consegue colocar no papel. Percebam só. Antigamente, nós também tínhamos o nome da desortografia, que nós também no senso comum e na nossa vida clínica cotidiana continuamos usando, ok? Mas lá no nosso manual de critérios diagnósticos, nós temos agora a seguinte nomenclatura: transtorno específico de aprendizagem da leitura e da escrita com prejuízo na escrita. Essa é a desortografia. Então, na desortografia, a criança vai errar muito e com muita frequência e muita intensidade aquelas regrinhas ortográficas. 2 R's, 2 S's, SC, essa confusão que até a gente faz, convenhamos. A criança com a desortografia vai ter muito mais dificuldade de automatizar. Como é que nós aprendemos essas regras ortográficas? Algumas porque a gente segue a regra literalmente, porém outras quando se trata do surdo sonoro, ou seja, quando o som surdo sonoro quando o som parece com S, por exemplo, mas a escrita é com SC. Da onde vai vir essa regra? Do nosso sistema de automatização. Então, lá na nossa rede semântica, fica fotografado como é que aquela palavra é escrita. Isso significa, portanto, que eu não preciso lembrar de qualquer regra, porque minha mente, meu cérebro, minha memória me lembra no momento de escrever que aquela palavra, apesar do som de S, é com Z, ou apesar do som de Z, é com S, assim como, por exemplo, pizza. Por que nós escrevemos pizza, P-I-Z-Z-A? Não é por conta
conta do som ou pela regra ortográfica. Nós escrevemos pizza desta forma porque nossa memória fotografou as vezes que nós lemos pizza e todas as vezes o som, apesar de ser tsa, é ZZA. E nós memorizamos isso, por isso não erramos mais. A criança com dislexia tem essa dificuldade na memória semântica. Quando a memória semântica não funciona devidamente, ela vai demorar para automatizar esse processo da escrita. Por isso, os erros ortográficos são muito frequentes, ok? E nós temos ainda a disgrafia dentro do transtorno específico de leitura e escrita. Nós também temos a disgrafia, que é aquela criança que tem uma letra muito difícil, não é a letra feia, tá? Antigamente até se chamava a síndrome da letra feia, hoje a gente já não chama desse jeito, tá? É o transtorno específico de leitura e escrita, antigamente disgrafia. Então é aquela criança que quando escreve é ilegível, então não é só uma letra feia, mas é também o não compreender. A própria criança depois não compreende o que escreveu. Bom, então esses 3 transtornos de aprendizagem, eles diz respeito à leitura e escrita. E nós temos o outro transtorno de aprendizagem com prejuízo na matemática, antiga descalculia, antiga barra atual, porque assim como eu já disse, nós continuamos usando na clínica o nome descalculia, assim como dislexia, desortografia e disgrafia, tá bem? A descalculia, o prejuízo está na matemática. Não são crianças que têm dificuldade com a disciplina matemática, e sim com o raciocínio matemático. Qual é a diferença? A criança que sofre da descalculia, ela tem a dificuldade no próprio senso numérico. Então, lá quando ela é menorzinha, ela tem dificuldade em perceber aonde tem muito e pouco, aonde tem mais e aonde tem menos. Essa dificuldade na noção numérica vai acarretando com o passar dos anos prejuízo nessa aquisição dos números como um todo, na manipulação dos números como um todo. Então, vão ser crianças que vão sempre precisar de um apoio concreto para poder fazer contas, por exemplo, porque esse raciocínio mais abstrato dos números é mais difícil para eles, tá bem? Então nós temos 4 transtornos de aprendizagem. Vou falar os nomes anteriores que a gente conhece no senso comum e que ainda são usados na clínica, ok? Dislexia, desortografia, disgrafia e descalculia. São os 4 transtornos de aprendizagem que nós podemos detectar nas nossas crianças e adolescentes e bater o martelo a partir dos 9 anos de idade. Por que isso? Porque a fase de alfabetização já vai ter passado, as dificuldades com a alfabetização já poderão ter sido superadas e aí sim essa criança já pode ter o seu diagnóstico concluído. Mas antes disso, em todos os transtornos, todas as crianças nos apresentam sinais de risco. Então, muita atenção para as crianças que desde lá da educação infantil, aos 4, 5 aninhos, já apresentam os sinais da dificuldade em reter, por exemplo, o som das letras, a dificuldade em perceber a rima, em ter essa noção numérica, como eu acabei de comentar. Tudo que diz respeito a letras e números, se desde a educação infantil essa criança já tem mais dificuldade de absorver os conteúdos, então sinal vermelho ou sinal amarelo, um ponto de alerta, e já vale sim uma avaliação para entendermos se há um comportamento de risco para um transtorno ou estamos falando apenas de uma dificuldade na aprendizagem, ok? Bom, o que vocês acharam dos 4 transtornos de aprendizagem? Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo de hoje para entenderem com mais profundidade sobre cada um deles. E sim, nós estamos sempre precisando abrir os olhos e perceber nossas crianças em cada detalhe, porque eles nos dão sinais o tempo inteiro de que precisam de ajuda. Eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou desse vídeo, compartilha com algum amigo, compartilha com um professor que está ali na linha de frente com com seus alunos, compartilha com um amigo. Eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar outras pessoas também, ok? Até a próxima então, gente!